Fala pessoal, aqui é o Igor do canal Papo HQ e hoje eu tô aqui pra falar de Arqueiro Verde, Espírito da Flecha, tanto da parte 1 quanto da parte 2. Quadrinho esse que me surpreendeu muito e que é escrito por Kevin Smith e desenhado por Phil Hester. Tem um traço bem legal que vocês vão ver aí que é bem cartunesco, assim, bem interessante. Então chega de enrolação, vamos lá, começando pelo enredo dessa história. Oliver Queen, o destemido Arqueiro Verde, está de volta. Mas como ele sobreviveu à explosão a bordo de um avião, e por que ele não se lembra de eventos recentes, os amigos e aliados do Arqueiro Verde e da Liga da Justiça querem respostas. Os membros da LJA estão muito felizes de ver seu companheiro de equipe, o Arqueiro Verde, de volta dos mortos. Mas por que ele está mais jovem e sem memórias do Arqueiro Verde que eles viram morrer? Etrigan pode ter a resposta, mas ele parece ansioso para levar o Arqueiro Verde de volta ao túmulo. Então, né, pessoal? Eu acho interessante, assim, contextualizar primeiro que isso aqui é escrito pelo Kevin Smith, que é um cara que é bem conhecido, assim, no mundo da cultura pop, né? Que tem um podcast sobre quadrinhos e notícias bizarras e tal. É bem interessante e ele é um cara bem conhecido até por dirigir alguns filmes, dirigiu aquele filme de terror Tusk e tal. Então ele tem uma narrativa assim bem bacana, ele conhece bem os personagens, gosta muito dos personagens da DC, né? Já escreveu algumas histórias até pro Batman. Falam que não é muito boa, né? Mas de qualquer forma, isso aqui é uma das grandes obras dele, que é esse Arqueiro Verde, Espírito da Flecha. E cara, é um quadrinho assim que me surpreendeu muito, sabe? Porque eu tinha uma visão bem diferente dele, bem diferente mesmo. Todo mundo falava que era um retorno ao clássico, né? Depois da fase do Mike Grell, que o Arqueiro Verde vira quase um anti-herói, isso aqui era pra voltar ao heroísmo. E assim, eu achava que era um negócio bem mais, como é que eu posso dizer? Quando o pessoal falava em voltar às origens, eu achava que era recontar alguma coisa ali do início de carreira do personagem ou algo do gênero, e não literalmente ressuscitar ele como é feito aqui. Isso aqui não é spoiler, tá? Porque você já vai ver nas primeiras páginas o que está acontecendo. Inclusive, o quadrinho ele vai abrir com essa primeira edição, que é bem para contextualizar o que está acontecendo, sabe? Ela tem meio que o Arqueiro Verde sendo revivido de uma forma aqui, né? Que eu não vou estar dando muito spoiler, apesar de ser já no comecinho aqui, mas daqui pra frente é bem contextualização de que estava acontecendo na época, o que aconteceu com os personagens, com os coadjuvantes, reconta um pouco, por ser também, né, Arqueiro Verde número 1 aqui, ele vai estar dando alguns flashbacks para mostrar a relação dele com os personagens, enfim, que ele interagiu na revista, como o Ricardito, a Canário Negro, até com a própria Liga. Tem referências aqui à fase do Mike Grell. Talvez seja interessante ler a fase do Mike Grell para entender um pouco melhor todo esse contexto aqui. Não é tipo assim, nossa, precisa ler para entender isso aqui. É diferente do que para mim é os Caçadores pro Lua de Caçador, sabe? Isso aqui você consegue entender tranquilamente sem ter lido. Mas se você leu, você entende mais o peso do que tá acontecendo aqui, sabe? Além de que eles dão esse contexto que é dito aqui no final, na sinopse, que é que o Arqueiro Verde acabou morrendo em uma explosão. Pelo que eu lembro, né, do que eu vi, eu nunca li essa parte, mas eu já ouvi falar muito, assim, de que o que aconteceu foi que tinha uma bomba, que o Arqueiro Verde tava com a mão presa ali, e simplesmente, cara, eles queriam matar o personagem, e aí, tipo, ele fala assim que, ele não vai tirar a mão, não sei o quê, e aí acaba que a bomba explode, porque ele fala que ele não vai ser mais um arqueiro se ele tirar a mão, então ele prefere morrer do que deixar de ser arqueiro. E aí ele acaba morrendo na explosão, o Superman não consegue fazer nada, e acaba o Arqueiro Verde aí, né? E aí, anos depois, veio o Kevin Smith com essa ideia para reviver o personagem. E aí, então, como eu falei, esse primeiro volume é meio que uma contextualização até chegar a esse momento aqui, onde o personagem é revivido e simplesmente é encontrado no lixão. Aí depois disso a gente vai mais pra uma parte em que ele vai começar a voltar a ser o herói que a gente conhece, né? Batendo de frente com alguns bandidos, e é bem interessante porque ele começa um pouco mais violento, digamos assim, mas depois você vai vendo que ele volta muito mais àquela coisa do Arqueiro Verde, do Arqueiro Verde mais clássico, da luva de boxe e coisas assim, sabe? E também ele não machuca tanto os personagens, se você for ver até que ele atirou, mas ele não pegou em nenhum ponto fatal, não deixou o cara sangrando, tipo, tirando ali um soquinho, né? Mas não que ele atirou uma flecha no cara, nem nada do gênero. E é interessante porque esse quadrinho ele tem um traço bem cartunesco, assim, bem desenho animado, mas ele é bem violento até em algumas partes, sabe?
E o interessante dessa trama toda é que ela começa desse jeito mais, como é que eu posso dizer, voltando às origens, mais super-herói, mas ela vai avançando para um momento em que ela se torna algo meio místico e flertando até com o terror, sabe? O que isso me surpreendeu muito, assim, porque eu realmente não esperava. Para mim era muito mais um negócio super-heróico, sabe? Era isso que eu esperava. E, cara, eu achei muito bacana isso, muito legal mesmo. Tem umas referências bem bacanas. Esse primeiro volume é muito mais sobre contextualizar e também o personagem entendendo o que aconteceu com ele, tipo, tentando entender, na verdade, reencontrando seus amigos. Até num dos volumes aqui a gente vai ter o Aquaman, né? Tem até uma parte bem legal do diálogo deles, o Aquaman super feliz de estar vendo o Oliver de volta, né? Que até eles se abraçam aqui. É aquele Aquaman mais badass, né? Do Peter David. É Peter David? Acho que se eu não estiver enganado é Peter David, o nome do autor, que tem o gancho no lugar da mão, enfim. É bem legal, a gente vai ter aqui de volta, né? Ele se encontrando com os personagens da Liga, Batman, pra variar, desconfiado, tá todo mundo feliz de estar vendo o Arqueiro Verde de volta, enquanto o Batman tá desconfiado, achando que ele é um impostor ou algo do gênero, e acaba fazendo vários exames e constatando que, tipo, é o Arqueiro Verde que eles conheciam, só que o estranho é que realmente ele não tem as memórias, tipo, lá do que aconteceu com os caçadores. É realmente, digamos, uma versão mais pura do Arqueiro Verde, sabe? Isso é bem bacana. Depois vai ser explicado melhor o porquê que isso aconteceu, mas de qualquer forma, esse primeiro volume é bem para contextualizar e realmente tentar entender o que o personagem, né, tá acontecendo com ele, mas é um volume bem legal, assim, é rapidinho para ler, apesar de eu achar que o Kevin Smith às vezes se passa um pouco nos diálogos. Deixa eu ver se eu acho algum exemplo para mostrar para vocês, mas tem uns balões assim que tem tipo muito texto, sabe? Aqui, ó, por exemplo, essa conversa dele com o Aquaman, meu, tem muito texto. Não que seja difícil de ler, só que a gente não tá tão acostumado assim, sabe? Eu acho que o Kevin Smith ele acaba sendo um roteirista muito mais de filme do que de quadrinho. Então, às vezes, acho que ele se passa um pouco nos diálogos, sabe? Nesse caso não é chato, mas eu já ouvi falar que tem algumas outras HQs que ele escreveu que não são tão legais por conta disso, sabe? E, enfim, até esse primeiro volume ele vai terminar com um cliffhanger enorme do Etrigan chegando, sabe? E aí, com isso, a gente vai ter mais respostas no volume 2, que isso aqui é realmente para você entender o que, que aconteceu para ele voltar, né? É interessante dizer que nessa época aqui o Hal Jordan, né, tinha se redimido lá e ele tava como espectro, então é algo interessante de tá ligado, né? De você ter esse contexto para entender melhor algumas passagens do quadrinho, que inclusive se passa depois daquela noite mais densa, né? Que é um quadrinho que eu queria muito ler, pena que não foi republicado pela Eagle Moss nem pela Panini, tá esgotado faz tempo, acho que só saiu pela Abril, então seria um quadrinho interessante para Panini tá trazendo. Então aqui a gente vai ter um pouco mais do lado místico da DC, né? Trazendo Espectro, esse cara que eu esqueci o nome, acho que é Fantasma, não. Eu não lembro o nome dele, mas também é um personagem bem conhecido, o Desafiador, né? Enfim, tem vários momentos aqui bem legais. Esse volume em específico traz um pouquinho até da questão de fé, dos heróis, assim, de Deus. Cara, muito legal, tem muita referência aqui de personagens que, né, já passaram dessa pra melhor. Muito bacana mesmo, essa parte aqui é sensacional. E, como eu falei, vai se encaminhando pro final, onde vai virando até um pouco mais terror, assim. Eu não quero dar spoiler pra vocês, mas esse final me surpreendeu muito, assim, porque pra mim ele muda muito o quadrinho e fica muito bom, sabe? É um negócio que combina com os heróis e tudo. E tem uns bagulho de embrulhar o estômago que você fica tipo, cara, é sério que vocês vão ter coragem de fazer isso, sabe? É bem bacana mesmo. Vai ter até um pouquinho da reconexão dele com o filho aqui no final, né? Então, cara, quadrinho muito bacana, bem legal mesmo. Eu acho que vale muito a pena ler esses dois volumes aqui, né? Do Arqueiro Verde e Espírito da Flecha. Vocês vão ver que esse nome faz muito sentido. Não só filosoficamente, né? Mas também dentro da história, assim, cara. Muito bacana mesmo, adorei esses quadrinhos. Acho ainda que o que vem depois, que é o Arqueiro Verde A Busca, é melhor ainda. Não é escrito pelo Kevin Smith, mas sério, eu até quero logo trazer pra vocês uma review, porque foi um quadrinho que conseguiu me emocionar, né? A Busca, que é o que vem depois dessa fase aqui. Mas esse aqui também é muito legal. E como eu falei, dá pra começar, acho que tranquilamente, lendo por aqui. E o legal aqui de história extra que a gente tem de Brave and the Bold 85, né? Uma história com o Batman e o Arqueiro Verde, que é escrita... Não sei se é escrita, mas é desenhada pelo Dennis O'Neil, se eu não me engano.
Mas, enfim, aqueles desenhos bem clássicos, assim, mas é bem bacana. Deixa eu ver se o roteirista, não sei se tem aqui. Bom, não tô achando quem é o roteirista, mas de qualquer forma é uma história bem bacana, assim, dos dois heróis e tal. Bem rapidinho de ler, mas bem legal, né? Essas histórias do Brave and the Bold são bem bacanas sempre. E aqui a gente vai ter Flash Comics 86 e 92, que são histórias da Canário Negro e do Johnny Storm, não, Johnny Thunder, que é um cara que vira. Que vira esse bicho aqui de raio, assim, um personagem bem maluco, assim, mas bem legal. Também são duas histórias bem rapidinhas de ler, mas eu ainda gosto mais da história essa desse aqui, do The Brave and the Bold, que é o Batman e o Arqueiro Verde. Mas fica aí então a minha review desses quadrinhos, vale a pena ir atrás, né? Principalmente porque a Panini não tá relançando isso aqui, tipo, eles lançaram acho que uma vez e depois nunca mais, e aí saiu esses encadernados da Eagle Moss que eu acho que vale muito a pena ir atrás. Então deixa nos comentários aí se você gosta do Arqueiro Verde, se você já leu essa fase, se você gosta também do Arqueiro Verde à Busca e quer que eu traga logo aqui pro canal. Então é isso, se inscreve no canal se não é inscrito, deixa o like, valeu, até a próxima aí, fui!